Oi pessoal, bem-vindo ao curso Excel em Minutos. Na aula de hoje a gente vai tratar da função SOMASI. Então na aula anterior a gente falou da função SOMASI, que era a soma utilizando uma condicional. E hoje a gente vai tratar da soma utilizando duas ou mais condicionais. Beleza? Vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou usar, esse aqui, é o mesmo exemplo da aula anterior. Então, aquele cenário que eu tinha mostrado para vocês já dos meus vendedores, quantos que eles venderam por mês. E aqui eu tinha feito usando o SOMASI, então aqui SOMASI, quanto que cada vendedor vendeu no semestre e quanto foi o total de vendas no mês. Mas e aí, vamos falar que essa lista aqui é muito grande, vamos falar que você tem uma lista com 1000, certo? Informações de vendedor, mês, quantas vendas. Pode ter que você tenha mais de um produto e aí você vai ter 2 ou 3 linhas do mesmo vendedor por mês, etc. E aí você quer organizar uma tabelinha assim, mais simples, onde você consiga ver o vendedor e quanto que ele vendeu por mês, num jeito mais visual e mais rápido. Beleza? Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer uma soma, que ela vai considerar quantas vendas foram feitas, só que agora levando em conta o nome do vendedor e o mês. Então, aqui a gente somou só pelo nome do vendedor e aqui a gente somou só pelo mês. Agora a gente vai fazer usando as duas condicionais. Vamos lá, como que a gente faz isso? Então, igual a SOMASI. E aí aqui, ao contrário da função SOMASI, onde você primeiro informava os critérios para depois o intervalo da soma, na SOMASI você informa primeiro o intervalo da soma. Então o nosso intervalo de soma aqui vai ser a coluna D, certo? Eu vou travar, porque eu vou querer usar depois a mesma fórmula em todos os quadros, Lembrando lá da aula de travar referências. Quem não assistiu essa aula e tiver dúvida sobre isso, pode procurar nossa aula sobre travar referências, tá bem? Aí eu vou selecionar o primeiro intervalo de critério. Meu primeiro intervalo de critério vai ser o nome do vendedor, que é a coluna BB, e vou travar também. E aí, vou selecionar aqui o nome do vendedor, que está na coluna, na célula H15, e aqui eu vou travar parcial, certo? Eu vou travar apenas a coluna e vou deixar a linha livre. Beleza? E aí eu vou seguir para o meu segundo critério. Então, meu segundo intervalo de critérios vai ser o mês. Então, a coluna C, vou travar também. E o meu critério vai ser o mês de janeiro. No caso, a célula I15. E aqui eu vou travar apenas a linha, não vou travar a coluna. E aqui eu vou fechar meu parêntese e feito. Então, eu tenho que o Bruno Lima, ele vendeu no mês de janeiro 85, fez 85 vendas. Se eu vir aqui bater, dá certinho. E aí agora é só eu replicar essa fórmula no meu quadro todo aqui. E pronto. Eu tenho aqui de uma forma muito mais visual do que essa coluna aqui, quantas vendas cada um dos meus vendedores fez por mês. Perfeito? Vamos lá para o segundo exemplo. Vamos dizer que essas aqui foram as minhas despesas no primeiro semestre desse ano, com várias categorias. Então, eu tenho a categoria de moradia, de utilidades, alimentação, transporte, saúde, lazer, outros e educação. Eu quero saber quanto que eu gastei por mês com cada uma dessas categorias, certo? E como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa que eu fiz lá na outra planilha que a gente acabou de ver, tá? Então, vou fazer aqui um SOMASI. Meu intervalo de soma vai ser a coluna E, que são os valores. Vou travar aqui. E aí, meu primeiro intervalo de critério vai ser a categoria. Então, seleciono aqui a categoria. Travar também. Ponto e vírgula. E aí, o meu critério, o primeiro critério é de moradia. Vou travar novamente apenas a coluna H, deixar a linha 3 aqui livre.
Professor, por que está travando? Pessoal, quem tiver qualquer dúvida nesse ponto de travar referências, vai lá na nossa aula de travar referências mais uma vez, tá? Porque tá um pouco mais claro lá, para a gente não estender tanto aqui, tá bem? Mas aí aqui eu vou seguir com o meu segundo critério, que é o mês. Então, eu vou selecionar aqui o mês, travar a coluna, ponto e vírgula, seleciono a minha referência, travo só a linha, fecho. Pronto, eu tenho que no mês de janeiro eu gastei R$2.000 com moradia. Deixa eu formatar isso aqui como grana para ficar mais visível. Beleza. Aí aqui eu vou fazer o que? Replicar novamente a minha fórmula para todas as colunas. Aumentar o tamanho da célula aqui para ficar mais visível. Prontinho. Aí aqui eu tenho quanto que eu gastei com cada categoria por mês. Então, a gente tem, por exemplo, que de moradia eu tenho um custo fixo aqui de R$2.000 todo mês. Meu custo de utilidades ele já varia um pouco, né? Que são as minhas partes das minhas contas. A gente tem uma conta de alimentação que varia também. Isso aqui está bem irregular, né? Enfim, isso não é um orçamento real de uma pessoa, foi uma planilha só que eu pedi para o Copilot gerar para já servir de exemplo, tá bem? Mas enfim, acho que deu para ficar bem exemplificado. Então isso aqui é extremamente útil quando você precisa somar com várias condições. Eu fiz aqui 2 exemplos utilizando 2 condições, mas vocês podem usar quantas condições quiserem, certo? Então, vamos dizer que você queira saber, por exemplo, no seu trabalho, quantas ordens de manutenção o funcionário tal executou no mês tal, na linha de produção tal, na área tal. Você pode usar várias condições e somar, certo? Ou, enfim, e aí a gente vai vir com outros exemplos de mais uso de condicionais nas próximas aulas, tá? Como contagem, por exemplo. Se você gostou dessa aula, pessoal, tá? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bem? Manda para o seu colega que você acha que precisa dessa informação, tá? Se você quer se aprofundar um pouco mais, se você está gostando do nosso conteúdo, clica no link que vai estar aqui na descrição, você vai ser mandado para o nosso curso. Lá você tem a oportunidade de se inscrever no nosso curso, ter mais material de suporte, ter mais interação comigo, tá bom? Então é isso, agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês e até a próxima aula.